Solicito ao senhor secretário que proceda com a primeira chamada da noite. Ailton Gomes. Presente. Presente. Ana Paula Lopes. Presente. Presente. Cabral. Presente. Canela. Presente. Presente. Capitão Lourenço. Presente. Presente. Carolina Souto. Ausente. Fábio Câmara. Presente. Presente. Jefferson Custódio. Causa Animal. Presente. Presente. Marcelo Muniz. Ausente. Professor Edson Gabriel Júnior. Ausente. Robson Pérez. Presente. Roy Nelson. Ausente. Tânia Bueno. Presente. Presente. Tuti Pereira. Presente. Presente. Wesley de Madureira. Presente. Presente. Senhor presidente, 11 presentes e 4 ausentes. Havendo número regimental, solicito que todos fiquem em pé. Declaramos abertos os trabalhos desta sessão. Submetemos à deliberação dos senhores vereadores a ata de número 10 da sessão ordinária realizada em a ata da 10ª sessão ordinária realizada em 7/4/2025. Com a palavra, os senhores vereadores. Ninguém querendo fazer uso da palavra, vai à votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Nesse momento, fará uso da tribuna livre o senhor Carlos Alberto Martinez Júnior. Senhor Carlos Alberto, por favor, se adentre ao plenário. Se dirige até a tribuna. O senhor tem 15 minutos para explanar. O senhor falará sobre o agradecimento do Dia Municipal da Síndrome de Down. Fique à vontade. Deixa eu me acalmar um pouquinho. Calma. Não, deixa eu me acalmar, calma. Calminha. Vamos começar. Boa noite a todos. Eu sou Carlinhos. Estou aqui para agradecer a todos que votaram a favor do projeto número 34, vereador Canela, que inclui o calendário de Lins, o Dia Municipal da pessoa com síndrome de Down. Agora é lei. Muito obrigado por preconceito. É isso aí. Muito curto, presidente. Carlinhos, antes de abrir a palavra para os vereadores, eu gostaria de dizer que para nós, para mim em especial, é uma honra ter você aqui conosco nessa Casa de Leis. Uma pessoa importante para nós, para o nosso município. Você sabe o quanto eu tenho um carinho por você. Fica aqui o meu beijo a você. Obrigado. Parabéns por esse momento muito especial na sua vida, na vida dos seus pais. Viu? Um beijo para você, meu querido. Com a palavra, os senhores vereadores. Peço a palavra. Pois não, vereador Canela. Ô, Carlinho, tudo bem? Tudo bem, Carlinhos? Seu Carlos, que prazer ter vocês aqui nessa noite. A família toda, na verdade, né, está aqui. Esse projeto eu fiz com muito amor, muito carinho, para dar visibilidade para as pessoas com síndrome de Down, né? Nós estamos trabalhando bastante desde o começo do mandato, né, olhando pelas pessoas com deficiência, né, e no caso,
sobre esse projeto aí, 34/25, Dia Municipal da Pessoa com Síndrome de Down. Eu gostaria de falar que eu tenho trabalhado, né, seu Carlos? Nós temos trabalhado junto por ações para as pessoas com síndrome de Down, né? Nós fazemos 2 encontros todos os anos, né, que é a festa das pessoas com síndrome de Down e o Dia da Criança também, do síndrome de Down. E agora nós vamos ter, nesse mês, nós vamos fazer uma caminhada, uma baita de uma caminhada bacana com as pessoas com síndrome de Down e autismo. Tenho certeza que vai ser um sucesso. E nós também estamos trabalhando em outras possibilidades, né, para o futuro. Então, eu deixo aqui, Carlinhos, tio Canela aqui te ama, viu? Ama você, ama a sua família. E quero dizer para vocês que vocês sempre podem contar comigo aqui, tá? Um beijo no coração de vocês. Ô, Canela, eu iria deixar um recado para toda a galera aqui na reunião da Câmara, dos beijos, aí todo mundo aqui, né? Minha família está dizendo, minha mãe, meu pai, minha mãe, minha irmã. Todo mundo não conhecendo. E minha família se vê cansada. Isso, calma, não tem mais. Relaxa. Não consigo. Sim. Emocionou. Devagarzinho. Calma, põe aqui, ó. Isso. Agora continua, né? Tá bom? Espera um pouquinho. Continua com a palavra. os Peço a vereadores. palavra. Pois não. Jefferson, o senhor tem 2 minutos. Parabenizar o Canela pela lei, né? Um grande abraço para o Carlinho, para o Carlos Alberto Martinez, que durante muitos anos esteve à frente do CREBIM fazendo um belo trabalho. A dona Sônia, né? A irmã do Carlinho também. O único problema do Carlinho é que ele é corintiano. Tirando isso aí, tá bom, né, Carlinho? Então, um abraço, que Deus abençoe aí vocês, viu? Obrigado a todos. Calma, que ainda tem mais. Espera um pouquinho. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Posso fazer uso da Marcelo palavra? Muniz, o senhor tem 2 Obrigado. minutos. Dizer para o seu Carlos, Carlinho, que para nós realmente é além de ser uma honra, é uma bênção nós estarmos te recebendo aqui. Você vem aqui para nos deixar, nós te homenagearmos com a sua presença aqui, tá certo? Você e sua família fazem parte da Câmara Municipal aqui, desde quando eu comecei, muito antes de eu começar, eu nunca deixei de ver o senhor e seu pai aqui, né, no nosso plenário. Então, para nós é muito importante a sua presença e que Deus te abençoe imensamente. Muito obrigado. Obrigado a todos. Beijo, abração. Peço a palavra. Pois não, vereador. O senhor tem 2 minutos. Carlinhos, parabéns pela coragem e a desenvoltura, porque eu sei que não é fácil estar em cima dessa tribuna para mandar o recado, não. E você mandou muito bem. Por favor. Eu agradeço também pelo seu belo exemplo, tá? E também ao nosso nobre vereador Canela, que vem se dedicando aí nessa luta há muito tempo pelas pessoas com necessidades especiais. E para nós é um motivo de orgulho ver aí o Carlinhos aqui, né, emocionado, e com certeza nos emociona também. Então, mais uma vez, parabéns a vocês todos envolvidos aí. Peço a palavra, senhor presidente. Só um minutinho que ele quer agradecer, né, Carlinhos? Obrigado. Pois não, vereadora Tânia Bueno, a senhora tem 2 minutos. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, seu Carlos. Eu fiquei muito feliz, viu, Carlinhos, de saber que você é corintiano. Parabéns, viu? Estamos juntos aí. Quero agradecer a presença de vocês. Quero agradecer o seu Carlos também, porque a gente sabe da luta que vocês vêm à frente, né, de um trabalho há anos. Parabenizar o Canela por essa iniciativa desse projeto, por ser
Hoje seria o dia de hoje que a gente está falando da questão do Dia Mundial da Síndrome de Down. E então quero só parabenizá-los, porque assim a gente sabe que não é fácil estar aí não. E o Carlinhos foi muito corajoso. Então parabéns e parabéns, seu Carlos, por toda a iniciativa aí que o senhor tem feito pela nossa cidade, pela nossa sociedade, viu? Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, professor Edson Gabriel, o senhor tem 2 minutos. Boa noite, Carlinhos, seu Carlos. Carlinhos, que é o mais conhecido dessa cidade, né? Todo mundo conhece o Carlinhos aqui. Faltava ele vir aqui na tribuna. Chegou a hora, né? Parabéns aí. Eu cheguei. Chegou, né? É isso aí. Chegou chegando. Parabéns, Carlinho, por essa coragem aí de tomar a frente de algo tão importante aí para todos. Parabenizar o vereador Canela também aí pelo projeto, que hoje a gente vê aí os frutos através da fala do Carlinho, do posicionamento do Carlinho. Só dele estar na tribuna aí, ele já é uma representatividade. Obrigado. Peço a palavra, presidente. Obrigado. Pois não, vereadora Ana Paula Lopes. A senhora tem 2 minutos. Vai falar obrigado para o Edson. Obrigado. Quero parabenizar o vereador Canela por esse projeto tão especial, tão glorioso, e saber o quanto que você tem trabalhado anos e anos, e isso aqui é fruto de um trabalho que você tem feito com excelência. Parabéns. Pode contar sempre conosco, quando tiver esses projetos assim, sempre será favorável para a nossa população. Pode contar com o meu apoio sempre. E o Carlinhos, né? Tanto Carlinho, você é muito conhecido, Carlinho. Todo mundo fala de você, que lindo. E essa coragem, essa ousadia de estar aqui representando, né? Sempre pode contar conosco aqui. A Câmara está sempre aberta para fazer o melhor por vocês. Parabéns por essa iniciativa também, viu, senhor Carlos? Deus abençoe. Obrigado. A todos. Palavra, senhor presidente. Pois não, o vereador Wesley de Madureira, o senhor tem 2 minutos. Cumprimentar Carlinhos, seu Carlos, toda a sua família. Saudar também aqui hoje aqui na sessão. Carlinhos, você veio para agradecer, mas você não precisava, viu? É a gente quem agradece você por ser esse ser humano maravilhoso. Eu tenho convicção que Deus tem um plano, um propósito para todas as pessoas, né? E o seu, sem dúvidas, é inspirar, sem dúvidas, é ser um exemplo. A gente que está na vida pública, a gente pode referenciar o seu Carlos, referenciar o Carlinhos, e isso serve de motivação para todo mundo que veio depois de vocês, né? Então, obrigado por vir aqui, obrigado por sempre estar com a gente. Seu Carlos, também uma oportunidade de cumprimentar o senhor por toda a luta que o senhor teve sempre, né? Não é só pelo Carlinhos, é para toda a sociedade. Cumprimentar o Canela, que sempre nos brinda aqui com projetos maravilhosos assim. Conta com o nosso apoio. Eu vou embora hoje emocionado de estar aqui, de te receber, de poder dirigir a palavra para você, viu, Carlinhos? Obrigado. Essa palavra? Pois não, vereadora Carolina Souto, a senhora tem 2 minutos. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, seu Martinelli, todos aqui presentes. A gente fica muito feliz de recebê-lo aqui e que alegria, né? Que todos os vereadores te parabenizaram pela sua coragem, né? Ainda é corintiano, meu time também, nossa, já ganhou meu coração. E eu quero parabenizar o seu Carlos Martinelli pela sua luta que a gente presencia, né? E é muito honrosa. A gente fica de coração assim emocionados de ver a sua luta, ver o exemplo do seu filho, parabenizar o Canela, né? Nosso parceiro aqui que luta tanto pelos neurodivergentes, pelos autistas, pelo síndrome de Down, por todos. Então conte sempre com a gente nessa luta, né, de consciência e de inclusão mesmo. Como o seu pai é, você também é, Carlinhos. Parabéns e que Deus abençoe vocês. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador Robson Pérez, o senhor tem 2 minutos. Obrigado, senhor presidente Tuti Pereira. Carlinhos, que legal você aqui, cara. Você arrebentou. Já começa assim, né? Falou super bem, foi desenvolto, não tem tempo ruim com você.
E a gente fica muito feliz de te ver aqui, falando da sua causa, do que é necessário. Seu Carlos, você sabe o quanto que eu sou teu fã, não é de hoje, né? Acompanho teu trabalho, pelo menos os 4 anos que eu estou aqui dentro dessa Câmara, vejo a tua luta, vejo o senhor com o Carlinhos sempre para cima e para baixo. Então, o Carlinhos, a gente sabe também que é um menino de ouro, é uma pessoa especial mesmo, né? Ele é um ser humano especial, diferenciado, e onde ele chega é isso aí, ilumina a gente, faz a gente melhor, faz a gente mais feliz, e que bom ter ele aqui hoje. Viu, Carlinhos? Você arrebentou estando aqui hoje. Espero que você venha mais vezes. A gente vai te esperar mais vezes aqui. Canela, parabéns, viu, pelo projeto. Não só por esse projeto, mas por defender pautas tão importantes aí para a nossa cidade. Mais uma vez, seu Carlos, Carlinhos, vocês moram no nosso coração, viu? Deus abençoe muito, Obrigado. muito, muito. Obrigado você. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Carlinhos, agora você vai dar sua palavra final, se despedir do pessoal. E, ó, mais uma vez, que top você estar aqui com a gente. Você é muito bem-vindo, assim como o teu pai. Deixa o seu recado final para todo mundo aí, Carlinhos. Fala devagar, por favor. Tá. Posso falar por ele, presidente? Claro que Eu pode. queria dizer o seguinte, que a síndrome de Down, ela não pega, ela contagia. Só isso. Nesse momento, nós vamos suspender os trabalhos por 10 minutos para que nós possamos cumprimentar o Carlinhos, tirar uma foto com ele. Né, Carlinhos? Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras dos rótulos de alimentos para facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura. As mudanças já estão em vigor e incluem alertas sobre excesso desses ingredientes e mais clareza na tabela nutricional. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha TV e Rádio Câmara. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a segunda chamada da noite. Ailton Gomes. Presente. Presente. Ana Paula Lopes. Presente. Presente. Cabral. Presente. Canela. Presente. Presente. Capitão Lourenço. Presente. Presente. Carolina Souto. Presente. Presente. Fábio Câmara. Presente. Presente. Jefferson Custódio, Causa Animal. Presente. Presente. Marcelo Muniz. Presente. Presente. Professor Edson Gabriel Júnior. Presente. Presente. Robson Pérez. Presente. Presente. Roy Nelson. Ausente. Tânia Bueno. Presente. Presente. Tuti Pereira. Ausente. Wesley de Madureira. Presente. Presente. Senhor presidente, 13 presentes e 2 ausências. Havendo o número regimental, daremos continuidade aos trabalhos. Neste momento, daremos início à ordem do dia. Passamos agora à leitura dos projetos protocolados na Secretaria. PLC 08/25, autor, vereador Roy Nelson. Assunto: acrescenta dispositivo na Lei Complementar número 557, de 10 de julho de 2000, Código de Obras do Município, na parte que trata o título 4º, Normas Específicas, capítulo 2, Locais de Moradia. PLC 09/25, autor executivo. Autoriza a contratação temporária em caráter de excepcional interesse público de 2 médicos veterinários para atender ao acordo de cooperação técnica número 53/2023, firmado entre o município de Lins e a União. PL 69/25, autor executivo. Abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 500 mil, destinado ao remanejamento de dotações orçamentárias da Secretaria de Saúde. PL 70/25, autor executivo. Abre crédito adicional especial
no valor de R$10 mil, destinado ao cumprimento da emenda impositiva número 30/24, ao orçamento municipal para o exercício de 2025. IPL 71/25, autor, executivo, abre crédito adicional suplementar no valor de R$130 mil, destinado ao cumprimento das emendas impositivas, números 83 e 104/24, ao orçamento municipal para o exercício de 2025. Pergunto aos senhores vereadores se há algum requerimento de urgência especial. Não havendo, passamos à deliberação dos projetos incluídos na ordem do dia. PL 67/25. Autor, executivo. Abre crédito adicional suplementar no valor de R$1.057.374, destinado ao remanejamento de dotações orçamentárias da Secretaria de Saúde. Em discussão? Peço a palavra, presidente. Sim, tem 10 minutos com a parte. Boa noite, presidente, mesa administrativa, nobres vereadores, todos aqui presentes e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu subo essa tribuna para falar do PL 67/25, que abre um crédito adicional suplementar no valor de R$1.057.374. É um remanejamento das dotações orçamentárias da própria Secretaria de Saúde para dar continuidade no tão conhecido projeto de ecoterapia. Então, é aditivo do contrato. O contrato da ecoterapia vence agora em abril e vai ser feito um aditivo, conforme justificativa aqui, com a empresa Adriana da Silva Garcia Fonseca, nesse valor para darmos continuidade de abril, de maio até dezembro. A média dos gastos mensais são por volta de 130 mil mês, né? Hoje a gente conta com 97 atendidos. Houve a prestação do quadrimestre aqui na Câmara, eu gostaria de pedir para o Ivan colocar na tela, né, que chegou a 2.153 atendimentos, entre ecoterapia, orientação aos familiares. Agora, em junho, é feita a prestação de conta do quadrimestre de 2025. Então, eu peço a aprovação desses pares. Quero parabenizar o vereador Canela, que tem uma importante parcela na conquista da ecoterapia aqui em Lins e de tantas outras atividades envolvidas, ações com relação aos neurodivergentes. Peço então, peço a parte, perdão. Pode falar, todo. É um projeto maravilhoso, graças a Deus eu tive a oportunidade de participar desse projeto também. E o deputado Tiago Aurico já tinha mandado R$200 mil no passado para esse projeto, e agora, essa semana eu estive com ele, ele conseguiu mandar mais 150 mil para ajudar nos custeios do projeto. Obrigado. Então, a gente sabe da importância da ecoterapia para a nossa população, né? Mais que especial. A gente está debatendo tanto esse mês o autismo, mês passado a síndrome de Down, com o projeto do Canela e todos os neurodivergentes especiais. Então, eu peço a aprovação dos pares para a continuidade da ecoterapia em Lins. Muito obrigada. Continua em discussão. Ninguém querendo fazer o uso da palavra, vai à votação. Votação nominal, maioria absoluta. Senhor secretário, faça a coleta dos votos. Ailton Gomes. Favorável. Favorável. Ana Paula Lopes. Favorável. Favorável. Cabral. Favorável. Canela. Favorável. Favorável. Capitão Lourenço. Favorável. Favorável. Carolina Souto. Favorável. Favorável. Fábio Câmara. Desculpa. Jefferson Custódio de Causa Animal. Favorável. Favorável. Marcelo Muniz. Favorável. Favorável. Professor Edson Gabriel Júnior. Favorável. Favorável. Robson Pérez. Favorável. Favorável. Roy Nelson, ausente. Tânia Bueno. Favorável. Favorável. Tuti Pereira, ausente. Wesley de
presidente. 13 favoráveis. Esclareço que o PL 67/25 foi aprovado e será encaminhado ao Executivo para sanção e promulgação. PL 68/25, autor Executivo, dispõe sobre a criação da patrulha agrícola mecanizada junto à Secretaria de Meio Ambiente e Agropecuária e da outras providências. Em discussão? Peço a palavra, presidente. Sim, vereador, você tem 10 minutos com a parte. Boa noite a todos. Eu subo essa tribuna muito feliz para pedir a votação favorável desse projeto de lei 68/25, que dispõe sobre a criação da Patrulha Agrícola Mecanizada junto à Secretaria do Meio Ambiente e Agropecuária e da outras providências. Todos os projetos relacionados ao meio ambiente, à pasta do meio ambiente, eu fico muito feliz quando existe um avanço, porque é uma pauta que todos sabem que hoje eu sou presidente da comissão, é uma pauta que precisa ser estruturada, né? Então, quando a gente vê um projeto que vai ser um projeto de lei, que vai ter uma continuidade através desse projeto que institui a patrulha mecanizada, é uma coisa que a gente vai votar para ele ser contínuo em nosso município. Então, essa patrulha agrícola mecanizada, ela já existe, mas ela existe em forma de decreto. A prefeitura ela já faz um empréstimo gratuito para as famílias de agricultura familiar. Hoje nós temos 100 famílias cadastradas. E a secretaria vem fazendo esse empréstimo, né, do maquinário, do funcionário, do preparo do solo. Só que através de decreto. O prefeito decreta e é realizado. Nós aprovando este projeto, que está muito bem fundamentado, com todos esses artigos aqui, que os vereadores vão poder ler, né? Que ele estipula todo o atendimento, o cadastro, o valor da taxa, né? E o funcionamento, a gente vai estar ajudando essas 100 famílias, que são hoje já cadastradas pelo município. Então, o projeto ele traz aqui no anexo todos os maquinários, tá? Tombador, plantadeira, roçadeira, grade romã, grade niveladora, rotativa, encantador, esparramador de calcário, subsolador, plana traseira hidráulica, que esses são os maquinários, né? Fica um funcionário à disposição para estar fazendo esse preparo do solo para as famílias de agricultura familiar, e é cobrado uma taxa, um FM, que está bem explicado aqui. Então, com essa aprovação hoje desse projeto, nós estaremos realizando um aumento da produtividade, né, para os agricultores de agricultura familiar, a melhoria das condições de trabalho, a redução do custo de produção e a promoção da sustentabilidade ambiental e inovação tecnológica. Faltou aqui ainda alguns itens que ficou nessa página aqui, mas o projeto está bem justificado. Então, eu peço a aprovação de todos os pares para a gente se tornar lei a patrulha mecanizada no nosso município e favorecer hoje 100 famílias de agricultura familiar. Muito obrigada. Continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, vai à votação. Votação nominal, maioria absoluta. Peço ao senhor secretário que faça a coleta dos votos. Ailton Gomes. Favorável. Favorável. Ana Paula Lopes. Favorável. Favorável. Cabral, favorável. Canela. Favorável. Favorável. Capitão Lourenço. Favorável. Favorável. Carolina Souto. Favorável. Favorável. Jefferson Custódio, causa animal. Favorável. Favorável. Marcelo Muniz. Favorável com justificativa. Favorável. Professor Edson Gabriel Júnior. Favorável. Robson Pérez. Favorável. Favorável. Rainelson, ausente. Tânia Bueno. Favorável. Favorável. Tuti Pereira, ausente. Wesley de Madureira. Favorável e justifico. Senhor presidente, 12 favoráveis e 2 justificativas. Nobre vereador, doutor Muniz, o senhor tem 1 minuto. Senhor presidente, cumprimento o nosso nobre vereador Fábio, que está presidindo a sessão,
toda a mesa diretora, aos nossos demais vereadoras e vereadores aqui também. Só no sentido de realmente enaltecer essa propositura, né, dessa lei, que vem, sem dúvida nenhuma, atingir uma população que tem sofrido muito também com a questão do custo do equipamento, né, os valores de combustível, de tudo isso, né, mas que, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que a agricultura familiar aqui na cidade de Diniz, ela tem se fortalecido, né, constantemente. A gente vê aqui a associação, por exemplo, a APOL, né, que tem, inclusive, que fornece produtos para merenda escolar, né. Então, a gente tem que valorizar muito toda essa postura. E parabéns ao Executivo pela iniciativa, no sentido de enaltecer aí e favorecer esse trabalho. Muito obrigado. Senhor Wesley Madureira, o senhor tem 1 minuto. Senhor presidente, apenas destacar o empenho da nossa Secretaria de Meio Ambiente em prol dos produtores rurais, né? A gente já aprovamos aqui programa de incentivo financeiro, já aprovamos aqui uma lei complementar que dá a eles o direito de ter uma porcentagem de 30% nas compras de hortifruti do município, e agora o fortalecimento através de lei da patrulha rural agrícola. Então, tenho certeza que nesse mandato, na direção da secretária Maiara, os nossos produtores estão sendo muito bem assistidos, temos avançado muito. Apenas ressaltar isso e cumprimentar o prefeito João Pandolfo e a secretária Maiara. Informo que o PL 68/25 foi aprovado e será encaminhado ao Executivo para sanção e promulgação. O PDL 06/25, autor, vereador Roy Nelson e Tânia Bueno. Altera o dispositivo no Decreto Legislativo número 381, de 26/3/2007, que institui a Medalha do Mérito 21 de abril e dá outras providências. Em discussão? Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir o adiamento por uma sessão. Coloco em votação a solicitação da vereadora Tânia Bueno. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Foi aprovado, será apreciado na próxima sessão. Passaremos agora ao expediente. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada para os requerimentos. Ailton Gomes. Presente. Presente. Ana Paula Lopes. Cadê a Ana Paula? Ausente. Cabral. Presente. Canela. Presente. Capitão Lourenço. Presente. Presente. Carolina Souto. Presente. Presente. Fábio Câmara. Presente. Presente. Jefferson Custódio, Causa Animal. Presente. Presente. Marcelo Muniz. Presente. Presente. Professor Edson Gabriel Júnior. Presente. Presente. Robson Pérez. Presente. Roy Nelson, ausente. Tânia Bueno. Presente. Tuti Pereira, ausente. Wesley de Madureira. Presente. Presente. Senhor presidente, 12 presentes e 3 ausências. Pergunto aos vereadores se há algum pedido de requerimento de urgência simples. Sim, presidente. Qual o número? Peço urgência simples. Do PLC 9/25, do PL 69/25, do PL 70/25 e do PL 71/25. Requerimento ao PLC. Requerimento de urgência simples ao PLC 09/25. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Será conjugado na próxima sessão.
requerimento de urgência simples ao PL 69/25. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi aprovado, será apreciado na próxima sessão. Requerimento de urgência simples ao PL 70/25. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi aprovado, será apreciado na próxima sessão. O requerimento de urgência simples ao PL 71/25. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi aprovado, será apreciado na próxima sessão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Como líder do Podemos, gostaria de utilizar do artigo 115 para tratar sobre CPFL. O vereador tem 10 minutos com a parte. Em votação, a solicitação do vereador, professor Gabriel Júnior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Senhor vereador, foi aprovado, o senhor tem 10 minutos com a parte. Boa noite a todos, boa noite meus amigos, presidente aqui dessa casa, mesa administrativa, nobres vereadores, funcionários, pessoal que nos acompanha aqui na pessoa da Leda, cumprimenta todos os presentes e todos que nos acompanham de casa através da TV Câmara, através do YouTube, Facebook. E hoje eu subo aqui para falar da CPFL. Tivemos uma reunião essa semana que se passou aqui nessa Casa de Leis, inclusive convocada pela CPFL, né, pelos representantes da CPFL aqui nessa Casa de Leis. Alguns vereadores puderam estar presentes aqui nessa reunião, onde muito me assustei, né, com a fala ocorrida aqui diante dessa sessão, aqui dentro dessa Casa de Leis. Eu vejo aqui como a casa do povo, mas também a nossa casa, porque nós representamos o povo. Então, os que vêm até aqui também precisam nos respeitar, nos tratar de forma respeitosa, como se estivesse dentro da sua própria casa, porque nós não sairíamos daqui para entrar na casa de ninguém, para falar o que bem entendesse e da forma que bem entendesse. Né? O que nós, vereadores que tivemos aqui presente, fizemos, foram tirar dúvidas, perguntar coisas que são demandas da população. Coisas que a população, na rotina, nos perguntam. E aqui as respostas eram pesadas, eram duras, não por todos, mas por aquele que falou assim, que eu estava sendo polêmico nas minhas perguntas, e também por aquele que disse assim: o meu telefone estará à disposição de vocês, vereadores, enquanto vocês estiverem na cadeira. Caso contrário, não me liguem. Caso contrário, não me liguem. Eu quero deixar bem claro aqui, nós somos representantes do povo, sim. Não temos autonomia dentro da CPFL, mas a CPFL é uma prestadora de serviço para a população. Não importa se eles atendem, como disseram, 5 milhões de pessoas que eles atendem. Em outras empresas atendem menos. Parabéns para eles por atenderem tamanha demanda. Mas atendam com qualidade. Atendam respeitando a população. Atenda nos respeitando que fomos colocados aqui pelo povo realmente. Né? E muitas vezes nós perguntamos, eu perguntei durante a reunião e eu achei uma ofensa quando eu perguntei da seguinte forma: qual era a lei que amparava a CPFL? Né? Durante a reunião, os vereadores aqui estão de testemunha. A resposta de uma certa pessoa, não vou citar o nome, por questões jurídicas por enquanto. Por enquanto. Mas a pessoa relatou o seguinte, quando eu perguntei qual era a lei, ela perguntou assim: é seu primeiro mandato, vereador?
é o seu primeiro mandato. Saber que é anel, eu sabia, eu não sabia qual era a lei. Eu não tenho esse conhecimento mesmo. Eu não tenho esse conhecimento. Eu precisava dessa informação, no entanto, que estavam aqui para passar informação. Para passar informação. Quando eu perguntei do corte no final de semana, que toda a população carente sofre, quando chega lá no sábado e corta, eu não quero saber, o cidadão não quer saber se é recorte não, se está lá dentro da resolução, se tem uma lei falando que pode cortar a energia dele no final de semana. Ele quer saber que no domingo o filho dele não vai assistir, que o filho dele vai estar com a energia desligada, com a geladeira desligada, que os familiares não estarão sendo atendidos. Ah, mas ele tem obrigação por pagar. Tem obrigação sim por pagar. Porém, com o salário mínimo que esse país tem, eu quero ver que cidadão está conseguindo bancar suas contas em dia. Está difícil para todos. Imagine para o assalariado. Eu já passei por isso, já passei sim por corte de energia, já passei por corte de energia no final de semana, inclusive fui muito mal atendido por pessoas que foram lá realizar o corte. Não tiveram sensibilidade nenhuma. A CPFL precisa de uma política mais humana para o povo. Precisa de uma política mais humana para o povo. Fazer leis, nós fazemos também aqui. Mas não quer dizer que toda lei aprovada, ela é boa para o povo não, meu irmão. Tem lei que é aprovada para facilitar a vida de grandes empresas aí. Eu quero dizer o seguinte, irei reclamar, farei um requerimento para a CPFL e irei encaminhar, peço o apoio dos nobres vereadores, porque a população vem sofrendo. Eu estou aqui falando isso, não é para todos que participaram da reunião, que foram, inclusive, alguns bons, bem educados, por sinal. Que foi relatado, como eu já disse aqui, olha, será um privilégio de vocês, vereadores, terem o nosso telefone. Eu vou falar o seguinte, presta atenção. Eu não precisei do seu telefone durante 4 anos. Não vai ser agora que eu preciso do seu telefone. Se eu quiser, eu mando e-mail, se eu quiser, eu faço requerimento, se eu quiser, eu mando para a ouvidoria, se não estiver cumprindo a função. Lâmpada queimada na cidade, um monte. Aí fala o seguinte, disseram o seguinte, nobre vereador Jefferson. Existe na legislação, está correndo na justiça, o doutor ele pode me falar quando tem uma liminar, tem uma liminar que está falando que nós temos que cuidar da iluminação ainda, da fluorescente, se não me falha a memória, porque a LED é responsabilidade da prefeitura. Se existe uma liminar, cumpra a liminar. Não adianta ficar fazendo de conta que está atendendo, não. Não adianta, não dá. É fácil vir aqui falar que nós não podemos fazer muita coisa para atender a população, mas não atendem a demanda em sua totalidade. Nós fizemos a reunião aqui, à noite deu pico de energia, cidade inteira ficou sem energia. E outros dias ficaram aí, indo e voltando, subindo. Aí mandou um vídeo de 29 segundos, né, nobre vereador Jefferson? Achando que ia resolver, estava explicando tudo para a população aí o que tinha acontecido. Me desculpem, o município, inclusive, paga pelo serviço que é oferecido por vocês. Não tem nada de graça aqui, não. Atendam a população da melhor forma. Inclusive, atenda nós, vereadores, da melhor forma. Com falta de respeito, eu fiquei abismado aqui, né, durante a reunião, a forma que nós fomos tratados, a forma de que era nos dirigida a palavra, muitas vezes interrompendo a fala. O nobre vereador foi mostrar uma matéria referente à discussão que estava acontecendo, o cara parou a reunião. Parou a reunião porque o vereador fez isso. Aqui não é a casa da mãe Joana, CPFL. Aqui não é a casa da mãe Joana. Presta bem atenção. Nós podemos não ter autonomia sobre você, mas nós temos a tribuna para falar. Foi dito também, nobres vereadores, que nós subimos aqui na tribuna e falamos coisas que nós não sabemos. Tudo bem, podemos não saber, porque nós não conhecemos a resolução 1000 que trata a CPFL de ponta a ponta, até porque eu não tenho formação em direito nenhuma e acredito que o próprio advogado, ele também não tem obrigação nenhuma de saber sobre o que se trata a lei, a não ser quando realmente ele necessita tomar providências ali cabíveis. Né? Então eu deixo aqui a minha indignação, deixo aqui
o meu repúdio, inclusive a reunião que foi pedida por eles, o mínimo que eu achei, eu falei, olha agora, que bom coração, né? Vão nos acolher, vão nos ouvir. Nós respeitamos a lei sim, viu, CPFL? Nós respeitamos a lei sim. O que nós não... Eu posso respeitar a lei, não quer dizer que eu concordo com ela. Não quer dizer que eu concordo com ela, mas eu a respeito. Mas concordar que venha fazer o corte de energia no sábado de um pai de família que muitas vezes trabalhou o mês inteiro e não conseguiu dar conta de pagar energia com criança e gente doente dentro de casa. Vamos lá ter uma política pública mais humana para o povo. É isso que eu peço. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Com a anuência da presidente do partido, gostaria de fazer o uso do artigo 115. Qual seria o assunto? A CPFL. Em votação, ao pedido de 115 do nobre vereador Jefferson, foi aprovado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Foi aprovado, o senhor tem 10 minutos com a parte. Boa noite a todos, né? Eu não estive presente nessa reunião, porque de conversa fiada já estou cheio, né? Eu sabia que não ia render nada. Ainda mais depois que o vereador Edson falou para mim o que aconteceu. Depois de o bairro Garcia e alguns bairros ao lado ficarem mais de 10 horas sem energia, o cara tem a capacidade de gravar um vídeo de 29 segundos não explicando nada e pedindo ainda que a gente repasse o vídeo. Eu cheguei a publicar na página de notícia, na hora que eu fui ouvir o vídeo, eu fui lá e excluí, porque aquilo lá que ele explicou não tem cabimento. A grosseria dele poderia ter um pouco mais de atenção com quem trabalha pela CPFL. Eu gostaria que ele passasse lá na Avenida São Paulo, número 511, e ver quais são as condições de uma única funcionária que presta serviço lá, terceirizada pela CPFL. Desculpe o termo aqui, mas é um cubículo, né? Pessoas ficam na fila no sol, na chuva, porque não tem lugar para sentar todo mundo lá dentro. Nossa cidade faz um calor imenso, a pobre funcionária que atende sozinha não tem um ventilador, não tem um ar-condicionado, estava com um ventilador lá emprestado. Então, o caro aí que foi grosso com os vereadores, foi até bom eu não estar aqui. Senão ele ia ouvir também, mas qualquer coisa ele pode vir procurar eu aí, que eu falo para ele. Ele precisa ir lá na Avenida São Paulo, número 511, e ver as condições que a funcionária está trabalhando lá. Uma sozinha e tentando fazer de tudo para atender a população que não cabe lá dentro. Em questão da CPFL, existe postes 3, 4, 5, 6 meses com lâmpada queimada. Fica 2 meses sem pagar, eles acham a sua casa. Poderia ter uma lei, se sua rua estiver sem lâmpada, você não paga energia até a CPFL trocar. A cidade inteira ia estar iluminada. E outra coisa, pessoas mudam de casa, pede religação para a CPFL, leva 10, 15 dias. A minha sobrinha mudou de casa, precisou transferir, o inquilino antigo tirou e a CPFL desligou a energia. Faz 10 dias que ela espera a CPFL ligar a energia. Então, eles têm obrigação, sim, de prestar um serviço bem feito para a população linense. Então, eu não estava na reunião, mas estou de acordo com o Edson aí. Eu acho que a educação cabe em qualquer lugar, né? Em vez de bater de bravão aí, resolve o problema da cidade, que ele já está fazendo um serviço que ele é pago para realizar. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Como líder do PSD, também solicita autorização para fazer uso do artigo 115, para também falar da CPFL. Coloque em votação a solicitação do vereador Wesley de Madureira. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor vereador, o senhor tem 10 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente, mesa administrativa, senhoras e senhores vereadores, todos os nossos servidores, nossa sociedade aqui presente, dona Leda da orquestra. Saudar também
todos que nos assistem, nos ouvem, principalmente através da televisão Canal Aberto 36.3. Eu também subo aqui para, como líder de bancada do PSD, falar sobre a questão da CPFL, endossar aqui o vereador Edson Gabriel, endossar o vereador Jefferson. Também não participei dessa reunião e até digo, senhor presidente, que se não se resolver, caberia nós convocar aqui para uma sessão, né, a direção da CPFL, para nos elucidar de maneira clara, ao vivo, perante todos. Eu, no mandato passado, também achei um absurdo quando a CPFL retirou o posto de atendimento na região lá do Chopão e fez esses núcleos de atendimento, né? Eu fiz requerimento à sede da CPFL em Campinas, cobrando que ela desse um atendimento digno, até sugerindo a eles de entrar em entendimento com o Estado e levar esse serviço para o Poupa Tempo, que a gente tem ali a Sabesp, que faz atendimento ali, por que não a CPFL, né? Mas a CPFL é uma empresa hoje privatizada, ela tem seus objetivos e ela me respondeu através de requerimento que fornece mais de 80 serviços através de aplicativo, né? E além disso, disponibiliza 2 postos de atendimento em Lins, como que se isso fosse fazer mais que o necessário. Peço né? parte. Claro, nobre. É um posto só, tá? O da Saudade fechou. Da Saudade fechou. Então, a gente sabe que quando você tem um problema, principalmente de energia, você quer resolver tete a tete, né? Quer conversar olhando nos olhos e, sem dúvida, é algo que fica aqui a nossa voz em prol da população, que a CPFL deve melhorar esse atendimento. Mas, em especial, ao tema proposto, eu quero aqui deixar uma mensagem à CPFL. Ontem, domingo, eu entrei em contato com um dos diretores, não sei qual o cargo, e ele me atendeu muito bem, me atendeu com educação, porque nós estávamos no culto e aquele apagão, quem mora aí no centro da cidade, viu que deu por volta aí das 8 horas, melhor dizendo, no sábado, por volta das 8 horas. Tem sido muito recorrente essa situação de oscilação de energia, de falta coletiva de um serviço tão essencial que é a energia pública. Sei que a CPFL, quando tem tido esses problemas, ela não se omite, ela busca resolver. Mas o que eu deixo aqui como pedido é que não basta apenas ter uma ação após o acontecimento, mas fazer um estudo de o porquê que tem acontecido esses picos de energia, essas oscilações, para resolver no nascimento, né? Para que isso não volte a acontecer. Resolver é praticamente uma obrigação, né? A eficiência ela se vem quando trabalha para que isso não aconteça, porque a energia é um serviço essencial, ela tem aí a sua concessão para operar no município, tem sido regular os contratos, então nós queremos um serviço contínuo. Hoje mesmo, durante a sessão, já me chegou aqui a informação que por volta ali da Vila Clélia já teve pico de energia na Escola Dom Henrique, na redondeza ali, e isso não pode acontecer. Então tenho certeza que esse canal vai chegar e o nosso pedido é para que resolva de maneira preventiva, para que isso não volte a acontecer, não seja uma constante aqui no nosso município. De fato, não é algo constante, mas nos últimos dias tem sido muito recorrente. Boa parte, nobre. Sim, nobre. Eu estive presente na reunião com alguns vereadores, realmente o que o vereador professor Edson Gabriel Júnior disse, realmente aconteceu, né?
E eu acabei transmitindo o vídeo que ele passou, realmente, o vereador Jefferson falou, realmente falou e não falou nada no vídeo. Eu mesmo tive até vergonha de colocar esse vídeo. Eu que tinha colocado a nossa reunião nas redes sociais para falar que teve, também retirei porque fui cobrado várias vezes, porque acabei de colocar, acabou a energia. Eu assim, meu Deus do céu, já, né, vou retirar porque já... Mas muitos me procuraram, fui vítima, acho que somos vítimas, né, da CPFL dos últimos anos. Falei com a mudança da direção geral, onde se colocou os chineses aí no meio da conta, que hoje em dia o munícipe com 10 dias que deixa de pagar a sua conta já está sendo cobrado, né? Eles falaram que melhorou, não sei aonde melhorou, porque na verdade eu não senti nada. Mandei mensagem também para falar sobre os bairros também sem energia, algumas praças que não retornaram, não sei se queimaram as lâmpadas, também não tive retorno. Então, nada mais certo do que pedir para ele vir estar falando, né, conosco, estar realmente chamando a população linense para estar ouvindo ele, porque nada melhor do que ele falar, porque falar só entre nós também não adianta nada. A gente teve até a boa vontade de vir e poder ouvi-lo, mas eu vi que não resolveu situação nenhuma. Obrigado. Obrigado, Essa senhor. parte. Claro. Eu cheguei no final da reunião e eu questionei com relação às trocas de lâmpadas queimadas. E realmente, a lâmpada de LED fica a cargo da prefeitura e as outras lâmpadas amarelas ficam a cargo da CPFL. E tem um porém aí. A reclamação, eles vão lá no link. E eles dão um prazo de 10 dias para trocar a lâmpada. 30 dias, no máximo. Eu tenho casos que já passam de 90 dias. E até hoje as lâmpadas continuam queimadas. Aí eu questionei. Falei, o porquê disso? Porque eu já presenciei, em uma rua, 2 lâmpadas queimadas. Aí o pessoal da emergência chegou lá, trocou uma e não trocou a outra, que era do lado. Eu não entendi isso. Aí eu fui questionar o rapaz. Ele falou assim, não, se é uma ordem de serviço, eu só posso fazer o que está previsto. Não dá para entender esse tipo de coisa. Porque se está ali, qual é o problema de trocar uma lâmpada? Já está com todo o equipamento. Quer dizer, é um gasto a mais, porque vai ter que voltar no mesmo local, vai ter gasto de combustível, vai ter... Que é a economicidade dessa empresa. Então, tem alguma coisa errada nisso tudo aí. E eu questionei ele falou assim que tem que fazer essa reclamação, né, para eles poderem fazer um levantamento, o porquê que está acontecendo isso. Quer dizer, explicou, mas não explicou foi nada. Posso? Só isso que eu queria dizer. Pessoal, parte não, senhor. Só para concluir, realmente essa questão de lâmpadas e afins a empresa tem os seus ritos, a gente respeita, né? Mas eu reforço aqui mais uma vez que esses picos de energia coletivo que atinge todo o bairro, isso é independente de requerimento, isso é da organização da empresa. A empresa tem aí seus engenheiros, tem os seus responsáveis. Uma vez ou outra acontecer, a gente entende. Mas passar a ser rotineiro, passar a população ter medo de faltar energia e não saber quando voltar, isso não pode acontecer. Então, se a CPFL ela zela pelo seu nome, se ela zela pelo serviço que presta, se os responsáveis hoje se orgulham de dizer que está à frente, por favor, resolvam isso para que isso não seja recorrente no município. Sem mais, senhor presidente, muito obrigado. Por força regimental, solicito ao senhor segundo secretário que proceda à leitura do requerimento número 70/25. Requerimento 70/25, requeremos nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, a autorização para proceder à viagem a São Paulo, com ônus para esta Câmara, para participar de reuniões na Câmara Municipal de São Paulo e nas Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, de Esportes e de Políticas para a Mulher, tratando sobre programas oferecidos aos municípios do Estado de São Paulo, nessas áreas, a fim de implantá-los em nossa cidade. Assina vereadora Carolina Souto. Lido, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém mais desejando manifestar, submeta a votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não?
Senhor presidente, para melhor aproveitamento da sessão, eu solicito que os requerimentos que sejam possíveis votar em bloco, que nós votemos em bloco e que as indicações também sejam encaminhadas em bloco, por gentileza. Colocado em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao senhor secretário que proceda a chamada para as indicações. Ailton Gomes. Presente. Presente. Ana Paula Lopes. Ausente. Cabral, presente. Canela. Presente. Presente. Capitão Lourenço. Presente. Presente. Carolina Souto. Presente. Presente. Fábio Câmara. Presente. Presente. Jefferson Custódio, Causa Animal. Presente. Presente. Marcelo Muniz. Presente. Presente. Professor Edson Gabriel Júnior. Presente. Presente. Robson Pérez. Ausente. Roy Nelson. Ausente. Tânia Bueno. Ausente. Tuti Pereira. Ausente. Wesley de Madureira. Presente. Presente. Senhor presidente, 10 presentes e 5 ausências. Solicito aos senhores vereadores se há algum destaque para as indicações. Não havendo nenhum destaque, as indicações serão encaminhadas ao Executivo. Leitura das correspondências. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores na Secretaria Administrativa para exame as seguintes correspondências. Ofício do Executivo informando o aditamento número 5 ao convênio 01 de 2023, celebrado com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lins, APAI de Lins. P1725 da Presidência enviando o balancete orçamentário e financeiro referente ao mês de março de 2025. Lido, senhor presidente. Esgotada a matéria destinada ao expediente, passamos ao pequeno expediente. Solicito ao senhor secretário que nos informe se há algum vereador inscrito. Sim, senhor presidente. Nobre vereador, professor Edson Gabriel Júnior. Declino, senhor presidente. Mais alguém? Nobre vereador Wesley de Madureira. Também declino, senhor presidente. Mais alguém? Somente. Esgotados os inscritos, solicito que todos fiquem em pé. Declaramos encerrados os trabalhos dessa sessão. Tenham uma boa noite